Olá, pessoal! Vocês sabem como se aplica o pensamento estratégico e o planejamento estratégico na área de Medical Affairs da indústria farmacêutica? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é Adriana Quero, eu sou médica hematologista e profissional de Medical Affairs. Quando a gente fala em planejamento estratégico das atividades de uma indústria farmacêutica, é muito natural a gente relacionar esse conceito com as atividades de marketing e de vendas. Então, as equipes de negócio estão super envolvidas e é uma situação habitual e super estimulada e super presente no dia a dia dessas equipes, que tem que entregar metas, tem métricas muito bem definidas, tem objetivos no final de cada período e objetivos muito claros, muito numéricos, né? E como que isso se aplica, ou será que isso se aplica para a área de Medical Affairs, em que esses objetivos não são claramente mensurados, né? A mensuração do sucesso das atividades de Medical Affairs ou de como está sendo aplicado, de acompanhamento das atividades do time de Medical Affairs é muito diferente, ela não é tão numérica quanto as atividades de negócio. E aí a gente pensa, dá para ser estratégico, dá para fazer um planejamento, uma previsão baseada em metas estratégicas? Eu vou dizer para vocês que sim. Sim, e é muito importante que o time de Medical Affairs, os profissionais de saúde, trabalhem na transição daquele pensamento em que a gente é habituado, muito mais subjetivo do dia a dia de trabalho de um profissional da área da saúde, para um pensamento e um planejamento muito mais focado e direcionado, como é esperado de um planejamento estratégico. Há um tempo atrás eu li uma frase de um consultor aí de negócios, em que ele dizia que nenhuma empresa contrata um funcionário para ser um sucesso. Na verdade, todas as empresas contratam funcionários para resolver problemas. Olha que genial! E é justamente isso. Nós, time de Medical Affairs, também somos contratados para ajudar a resolver problemas. Então, a gente tem que olhar para o nosso dia a dia de trabalho e aplicar o planejamento estratégico adaptado à nossa maneira de resolver problemas. Então, identificar o problema que você tem à sua frente, o que você tem a resolver no seu dia a dia de trabalho, onde está o problema? Se você conseguir identificar qual é o problema, seja do paciente, seja do médico, seja da dificuldade diagnóstica, seja de uma dificuldade de manuseio, de uso, de aplicação de uma droga, seja uma dificuldade de acesso a um produto, seja uma política pública, seja uma dificuldade social de entendimento, a gente precisa do nosso dia a dia exercer o tempo todo essa antecipação e esse momento de reflexão. Não adianta você pegar um artigo científico, pegar os dados de um produto, sentar, ler tudo, saber todas as vírgulas, os pontos. Se na hora que eu estiver na frente do médico, na frente de um gestor de saúde, transmitindo aquela informação, eu não entender o ponto de vista dele, o que ele espera daquele meu produto. Qual é a solução que aquele meu produto vai estar levando para ele? Se eu entender o ponto de vista do outro primeiro, e aí trabalhar com o dado que eu tenho, com a informação científica que eu tenho, com o meu conhecimento técnico, para tentar achar junto com ele aquela solução, né? Então, isso passa um pouco pelo aquele tema da relevância do MSL na interação com o médico. Como é que o MSL consegue se tornar relevante no momento de interação com o médico se ele não tiver um planejamento estratégico antes? Se ele chegar lá e simplesmente faz tipo um Mobral, né? Tipo um monólogo, ele chega lá e lê todo o texto que ele está bem decoradinho, né? Fala, porque o resultado, o desenho do estudo, a molécula, o mecanismo de ação, os endpoints, vomita aquele monte de informação para o médico, e daí? Se você não antecipar o que é que ele quer, qual é a necessidade dele, qual é o problema que ele tem e que o teu produto pode resolver, você não estabelece uma conexão. Então, o planejamento estratégico, o pensamento estratégico na área de Medical Affairs passa por esse momento de reflexão e de preparação. Antes da visita, quando você está no seu momento de preparação, quando você está recebendo as informações do teu produto e se preparando para ir para frente do teu interlocutor levar a informação, você recebe também, além da informação técnica dos estudos clínicos e de história de desenvolvimento clínico do produto, você recebe também
os pilares estratégicos da área médica. Toda empresa tem e trabalha e desenvolve isso, esses conceitos e esses pilares estratégicos. Anualmente, né, chega lá pela metade do ano, você já está trabalhando junto com a área comercial no planejamento estratégico do próximo ano. O que vai acontecer, quais são os eventos que você vai fazer, quais são os conceitos que a área médica vai trabalhar, tudo isso é planejado com antecedência. E normalmente é uma cascata, né? Então existe, claro, um planejamento estratégico do negócio, e esse planejamento estratégico do negócio está baseado em informações técnicas, informações científicas. Então, quais são as qualidades do teu produto? Quais são os pontos positivos? Quais são as soluções que o produto traz? E aí, com base nisso, periodicamente você, né, tem uma gama ali de pontos estratégicos a serem trabalhados, a serem transmitidos para os médicos, enfim, para os gestores e para todas as pessoas com quem você vai estar fazendo interação. Aí você tem aquela gama, né, aquela lista de pontos estratégicos a serem trabalhados, e você tem que adaptar isso ao teu dia a dia e à realidade do teu país e do teu médico, né? Então, muitas vezes a gente recebe essas diretrizes, esses direcionamentos estratégicos do time global, né, de uma macroestratégia da empresa. Então, nós vamos trabalhar com este produto, nesta indicação, para este perfil de pacientes, e eu vou destacar neste período estas e estas características. Legal. Aí você pega aquilo ali e aterriza aqueles temas, aquela estratégia para a tua realidade nacional, que é muitas vezes elaborado isso inclusive no time, né? Então você pega todo o time da área médica, todo o time local, senta os MSL, senta os gerentes médicos, o diretor médico. Isso geralmente é um exercício a mais mãos, né? Então, como você pode adaptar isso para a realidade do teu país? Isso se estrutura em um plano médico, tá? Então, você faz todo um planejamento de como trabalhar, através de que iniciativas. Então, é uma dificuldade conceitual, é uma necessidade de você trabalhar, explicar e discutir conceitualmente algum ponto, é uma necessidade de dados científicos locais, né? Porque muitas vezes você recebe um dado internacional, de um estudo multicêntrico internacional, que é muito bom, mas que não se aplica necessariamente ou à nossa população, ou à nossa realidade, ao nosso protocolo local. Então, às vezes tem necessidade de você entender um pouco melhor e gerar dado local. Beleza? É uma outra frente de trabalho. Ou você simplesmente precisa trabalhar na divulgação daquele dado, que já é muito bom, que já se encaixa muito bem na nossa realidade, só que ele precisa ser comentado, discutido e divulgado. Então, você vai trabalhar em eventos de divulgação, né? Então, reuniões, que tipo de reuniões, com que público, com que mensagens, e aí você vai estruturando de forma ampla todas as ações que você vai ter ao longo do ano. Muito bem. Uma vez que você tem esse plano, né, e aí o MSL e o gerente médico e todo mundo que vai estar efetivamente colocando isso em prática, né, você vai estar operacionalizando toda essa estratégia, você tem que ter um planejamento estratégico micro ali no teu dia a dia, na tua semana, na tua próxima visita. Então você tem um material, você tem as informações e você sabe qual é a tua meta estratégica de mensagem, de conceito a ser passado, aonde você quer chegar, o que você quer que o teu o interlocutor ali atinja, né? Onde que você quer levar ele. Só que aí você tem que fazer o exercício de 1 a 1, né? Na tua região, por exemplo, como MSL, na tua região de atuação, uma cidade diferente da outra, um hospital, um grupo de médicos de um serviço é diferente da realidade do outro. Se você trabalhar com SUS e com serviço privado, realidades são diferentes. Embora o paciente seja o mesmo, mas a estrutura de saúde toda que está envolvida em torno dele é diferente. O acesso, o entendimento, o nível socioeconômico, o nível de entendimento do paciente, o nível de relação com o médico, né, a proximidade, o acesso fácil ao sistema de saúde ou não. Então, as dificuldades mudam. Você precisa adaptar aquela tua mensagem, aquele teu objetivo estratégico a cada médico com quem você vai falar. Se você vai no serviço, for conversar com um médico super conservador, que se atém muito à opinião de colegas, à opinião daquele médico renomado ponto de referência da classe,
aquele médico que só vai adotar uma nova tecnologia depois de tudo muito bem trabalhado, dele estar muito confortável. É diferente da abordagem que você vai ter com um médico que está num serviço de ponta, num serviço privado, de repente que tem acesso a toda nova tecnologia muito rápido, aquele médico que se destaca pela vanguarda. Você tem que entender o tempo todo de que médico você está falando, de que perfil, de que necessidade aquele médico tem, ou aquele gestor de saúde, de que plano é, de que perfil tem, para adaptar a tua mensagem. Não dá para você chegar e falar a mesma coisa para todo mundo. Parece estranho isso, né? Parece difícil de entender, mas a mensagem é a mesma. Poxa, o dado científico é o mesmo. Sim, mas não adianta você ficar batendo num dado científico que, de repente, o médico até já entende, mas ele vira para você e fala, tá, mas ok, tudo lindo, tudo maravilhoso, o produto é ótimo, os resultados são maravilhosos, mas na minha realidade eu não consigo aplicar isso. Porque eu tenho uma dificuldade de acesso, porque eu tenho um problema aqui, porque meu paciente não adere a esse perfil posológico, eu não consigo fazer meu paciente usar direito, ou os convênios que eu atendo aqui não cobrem, ou eu estou no SUS e o SUS não tem isso. Enfim, você tem que olhar de maneira... E aí, justamente, entra o pensamento e o planejamento estratégico. Se você parar para pensar antes e planejar a tua visita e planejar o teu discurso adaptado a cada realidade, você vai chegar na frente do médico e vai conseguir ter a atenção dele, porque você vai ser relevante. Aquela informação que você está trazendo não é uma informação crua, não é uma informação de congresso. É claro que você vai estar levando novidades e para um grupo de médicos vai ser importante, porque ele de repente não tem acesso à informação básica. Legal, você vai lá e leva a informação crua. Mas você não pode ter a mesma postura com aquele outro médico que vai em todos os congressos internacionais, ele é palestrante de vários eventos grandes, ele já tem a informação básica. Então, o que mais você pode levar para ele? Onde está a dor dele? Onde está a necessidade dele? Onde é o problema que você pode resolver? E isso, exatamente isso, é o planejamento e o pensamento estratégico. É você adaptar toda aquela gama de informações para resolver o problema do teu interlocutor. Faz sentido isso? Então, é assim que a gente tem que pensar e planejar. Você vai ser muito mais eficiente, vai conseguir criar sua autoridade em frente daquele seu interlocutor, você vai conseguir atingir e levar a mensagem que a empresa pediu para você levar e que você tem como teu objetivo estratégico médico de uma maneira muito mais eficiente e ter uma atenção e uma interação. Né? Não adianta você só levar a informação e não ver o retorno do médico, não ver o retorno daquela interação que você fez com o auditor. Você pode levar para um auditor um dado maravilhoso, o melhor dado possível de um estudo científico, e você não atender, você dizer para ele que de repente aquele dado se aplica a um paciente a cada ano na carteira dele como gestor. Ele não vai te dar atenção. E eu digo mais ainda, você, profissional da área da saúde, que está começando na indústria farmacêutica, já está, inclusive, até já trabalhando em algum cargo, alguma posição na indústria farmacêutica. Se você começar a dar uma atenção maior a esse planejamento e esse pensamento e não simplesmente reproduzir aquele material cru que foi colocado na sua mão, você vai ver que você vai se desenvolver pessoalmente, você vai desenvolver a sua capacidade crítica, você vai desenvolver a sua adaptabilidade e vai conseguir resultados muito melhores, tanto da confiança que o teu interlocutor tem em você, você vai passar a ser visto como uma pessoa crítica, adaptável e relevante na informação que você está levando. Você não quer simplesmente convencer o teu interlocutor de que aquele teu produto é bom. Isso é muito pobre, é muito cru. Você quer convencer ele de que você tem a solução para um problema que ele vê no dia a dia. Seja um paciente, seja uma dificuldade de resposta terapêutica, de melhora de qualidade de vida, enfim. É aí que se aplica realmente o pensamento estratégico que você pode desenvolver em você no seu dia a dia e o planejamento estratégico, como levar a informação adaptada a cada interlocutor que você tem. Foi interessante essa reflexão? Deixa aí embaixo nos comentários, vamos trocar ideia. Eu quero ouvir de vocês quais as experiências que vocês tiveram nessa área de planejamento estratégico. Até a próxima!